O que os cristãos precisam mudar para alcançar uma sociedade secularizada? Esse aqui é o canal Todavia. A gente sempre fala de assuntos contemporâneos voltados para a fé cristã. Se você já conhece o nosso canal, eu sugiro que você assista a outros vídeos que estão presentes aqui e também acompanhe os vídeos mais recentes, porque estes sim realmente possuem muita coisa interessante. Também convido você a deixar o seu like e assim você fortalece o nosso trabalho. Dá muito trabalho de fato pesquisar, roteirizar, apresentar e produzir todo o conteúdo desse canal. Por isso, se você já conhece esse trabalho e também reconhece aquilo que a gente tem dado de contribuição, inscreva-se, porque assim você acaba sempre sendo notificado toda vez que surgir um vídeo novo por aqui. Aliás, quem já acompanha o canal há algum tempo sabe que, vez ou outra, estamos falando sobre a necessidade da igreja se adaptar, porque esse é um questionamento muito recente. As pessoas sempre pensam no que a igreja precisa mudar para alcançar os seus vizinhos, as pessoas que estão ao seu redor, as novas gerações e dentro de um contexto de pós-modernidade, onde tudo precisa mudar e onde tudo é discutido. Mas a gente precisa também pensar que a igreja surgiu num contexto onde o zeitgeist não lhe era favorável. E eu preciso explicar esse conceito para que fique claro o que eu acabei de dizer. Quando a gente fala de cosmovisão, em geral, está se referindo àquilo que está por trás do nosso comportamento, aquilo que forma os nossos valores e que determina a nossa atuação no mundo. A cosmovisão, na verdade, é um conjunto de respostas a algumas perguntas básicas, do tipo: quem é Deus? O que é o homem? Qual é o nosso propósito nesse mundo? O que acontece depois da morte? O que é o universo? Como explicar a realidade? Entre outras perguntas. Isso tudo forma o nosso conjunto de crenças, que é determinado, sim, pela cosmovisão. É claro que a cosmovisão não é algo estanque, como eu já destaquei algumas vezes aqui no canal. Ela vai mudando à medida que as nossas experiências, a nossa formação, as influências que recebemos e as nossas próprias decisões acabam ajudando a gente a refletir sobre o que de fato cremos e, por fim, como devemos atuar nesse mundo. Agora, quando uma cosmovisão ultrapassa o limite de uma pessoa, de uma comunidade, e acaba marcando uma determinada época, a gente chama essa cosmovisão de zeitgeist, que do alemão significa espírito do tempo. Alguns zeitgeists já existiram. A gente pode falar de grandes épocas, especialmente pensando na sociedade ocidental. A gente tem uma época marcada pela cristandade, que foi a época medieval. Depois nós temos a Renascença, que é um período onde o humanismo começa a florar. Aí nós temos já o iluminismo, sendo que a Renascença, assim como o iluminismo, marcam a transição do período medieval para o período moderno. E, finalmente, nós temos aí, mais recentemente, a partir da década de 60, um período chamado de pós-modernidade. Todos esses zeitgeists, em realidade, encerram valores que são contrários ao cristianismo. Quando a gente pensa no surgimento do cristianismo, estamos aí pensando numa época que vem antes da Idade Média, aquilo que a gente chama de Idade Antiga. E justamente nessa época, nós vivemos num contexto de Império Romano. E como era o Império Romano? O Império Romano era altamente secularizado. Existia sim a crença nos deuses, mas essa crença já era questionada. A própria filosofia questiona em muitos momentos a crença nos deuses, às vezes propondo até mesmo não um ateísmo propriamente dito. Sim, temos filósofos céticos. O ceticismo chega a constituir uma espécie de escola filosófica. Mas também temos uma postura dos principais filósofos que enxergam que acima desses deuses existe uma espécie de conceito, um Deus atemporal, imaterial, simples, perfeito, e esse seria o Deus Supremo, o Criador da nossa realidade. Também quando olhamos para a sociedade romana, ela é altamente sexualizada. E, ao exemplo dos gregos, eles tomam a figura do menino como o símbolo da sexualidade máxima. A gente está falando num período em que ainda existe a pederastia, embora a pederastia seja muito mais recorrente entre os gregos do que propriamente entre os romanos. Houve um período em que ela foi tolerada até finalmente ela se extinguir. Seja como for, a gente pode ver o exemplo de Pompeia, uma cidade que depois foi destruída pelo Vesúvio. Nessa cidade nós temos aí
muitas casas que foram encontradas onde se via nas salas afrescos, pinturas representando relacionamentos sexuais explícitos. E muito da arte romana era especialmente sexualizada, com muitas alusões explícitas ao ato sexual e às vezes até mesmo ao ato homossexual. Então essa sociedade tinha valores muito diferentes do cristianismo. E o que fez o cristianismo? Se adaptou a ela? Procurou atingir os seus gostos? Procurou se nivelar pelo padrão cultural das pessoas? Não. O cristianismo simplesmente seguiu sendo o que o seu fundador, Jesus Cristo, propôs que ele fosse. Uma religião baseada na revelação de Deus, que entendia o cumprimento das profecias, centrado na pessoa e também na obra do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente olha para a proposta cristã, ela é completamente diferente e contracultural. Mesmo assim, o cristianismo se espalhou pelo mundo antigo, alcançando as pessoas com grande sucesso. Apenas quando o cristianismo quis se adaptar, assumindo pressuposições gregas e mudando suas crenças, a sua maneira de abordar as escrituras e a sua própria maneira de atuar, aí nós temos a formação da cristandade, que constituiu-se aí numa mistura entre filosofia e o cristianismo. E aí nós podemos falar da decadência que se vê na Idade Média dos valores do próprio pensamento cristão. Não estou dizendo que não houve produção intelectual. Sim, nós temos grandes pensadores muito profundos nessa época, mas cujos conceitos se distanciaram da própria palavra de Deus. Aproximar-se da cultura, basear-se nela e mudar junto com ela, nunca foi seguro em se tratando de cristianismo. Mais do que procurar se adaptar a essa época, nós temos que viver à altura da fé que uma vez foi entregue ao santo. E esse assunto é tão profundo que mesmo dentro do adventismo, existem alguns liberais que querem se adaptar. Aliás, os liberais adventistas detestam algumas crenças que a própria igreja até hoje sustenta. Você quer saber um pouco mais sobre isso? O próximo vídeo que vai ser indicado para você na sequência desse é onde eu trato a respeito das crenças adventistas que os próprios liberais detestam. Assista esse vídeo na sequência, você vai estar ajudando o canal e ao mesmo tempo também se informando sobre esse assunto tão interessante. Por hora, não se esqueça de deixar o seu like, um forte abraço, que Deus abençoe você.